Olá, educadoras em rede! Olá, educadores em rede! Estamos aqui, para mais uma transmissão ao vivo aqui na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje nós temos aqui uma programação acadêmica muito bacana. Estamos encerrando o minicurso Histórias em Quadrinhos e Aprendizagem, com o nosso querido JAL, o José Alberto Lovetro. Já vamos introduzir aqui o JAL, gente. Esta é uma formação gratuita. Você pode se inscrever para tirar o seu certificado de participação. O link está nos stories. Vamos aqui ver se o JAL já está aqui. Certamente já está. Estávamos aqui conversando com ele, aqui fazendo um teste. Pudesse acontecer sem nenhum tipo de intercorrência. Eu quero aqui mandar um abraço para Tibéria Silva, Cláudia Souza 667, Ana Patrícia Santos, Helena, Tiago Oliver. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Gente, essa programação acadêmica faz parte do projeto Rede Leitura. O Rede Leitura é um projeto da Rede Pedagógica com participação especial de todos vocês que fazem parte da Rede Pedagógica para promover o livro e a leitura. Isso mesmo. A Rede Leitura é um projeto, gente, que treina os professores, que compartilha, ideias, recursos com os professores para que as crianças possam ter uma aprendizagem com literatura, com a leitura cada vez maior. Eu vi aqui uma mensagem que o JAL não conseguiu se conectar. Certamente ele vai ter que reiniciar o celular dele. Isso acontece quando o Instagram está desatualizado. Mas enquanto o JAL está entrando, nós vamos aqui explicar como é que você faz para tirar o seu certificado. É só você ir no site www.redeleitura.com.br. E não precisa ser agora, pode ser depois da live, gente. E deixa eu apresentar aqui o JAL. O JAL, gente, ele é assessor do Maurício de Souza e presidente da Associação Nacional dos Cartunistas. Já é uma pessoa que é do meio, do métier aí, do HQ, e ele tem um projeto muito interessante chamado Efeito HQ, que ensina professores a utilizar recursos dos quadrinhos para otimizar processos de aprendizagem. O João está aqui mesmo, nós tentamos introduzi-lo, Até vi aqui o comentário dele, mas o Instagram recusou a conexão. Vamos tentar aqui mais uma vez para ver se agora vai funcionar. Quero mandar aqui um abraço para Liane Guedes Pedro Júnior com 2 N's Cunha, Ciane Fina, Cláudia Souza, já mencionei aqui, Muito bem, deu certo agora, hein, João? Que bom que você está conectado aqui na rede. Isso mesmo. Boa noite, Edivaldo, boa noite a todos que estão aí, que tiveram paciência de aguardar, estava marcado às 19, E aí deu uns probleminhas aí, e tudo que é ao vivo é assim mesmo, Mas estamos aqui hoje para quem assistiu a primeira vez o nosso papo. Hoje vai poder perguntar algumas coisas a respeito do que a gente falou, E vamos poder explicar algumas coisas legais aí nessa área de quadrinhos, Exatamente, João. Nós poderíamos começar fazendo uma recapitulação da nossa conversa anterior. Você, por exemplo, falou, João, que o apelo dos quadrinhos ao imaginário das crianças é natural. O que significa isso, João? As histórias em quadrinhos, elas têm um apelo visual e é colóquio, Então tem o diálogo e tudo mais. Então começou no Homem das Cavernas, fazendo aqueles desenhos nas cavernas, aquela sequência de como caçar o antílope e tudo mais. E hoje
todo esse tempo depois do Homem das Cavernas, ainda é uma linguagem moderna porque a criançada adora. Inclusive, leitura, lê mesmo os impressos, né? Que todo mundo fala que criança não lê mais impresso, vai tudo para a internet, não sei o quê. Não. São muitas crianças. Só o Maurício de Souza tem cerca de 10 milhões de leitores por mês de quadrinhos impressos e livros. É verdade. E, João, o seu argumento ele tem suporte na neurociência. A neurociência está demonstrando cada vez com mais pesquisas, né, com mais levantamentos, com mais empiria, que quanto mais sentidos envolvidos no processo de aprendizagem, maior a taxa de retenção, maior o desenvolvimento cognitivo. Isso quer dizer o seguinte, se eu estou só ouvindo, eu aprendo um pouco. Se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, se eu estou sentindo, como você falou, né? Que o HQ, que a revistinha aqui, olha, é física, a taxa de aprendizagem é muito maior, não é mesmo, João? Inclusive, na Universidade de Brasília, houve um estudo a respeito disso, e que as crianças que liam o impresso, elas tinham uma percepção de 30% mais do que as outras crianças. Isso tem uma explicação, viu, Edivaldo? Quando uma criança lê uma história em quadrinhos, o quadrinho respeita muito o time de cada criança. Então, uma criança, às vezes, para entender alguma coisa, ela demora um pouco mais que a outra. Outras são mais rápidas. Então, quando você vê um filme, por exemplo, você não tem isso. Quando você vê um teatro, você não tem isso. Mas nos quadrinhos, uma criança pode ler uma página em 1 minuto ou pode ler em 30 segundos. É o time de cada um. Então, o que acontece? Ela tem o próprio time dela para absorver aquela matéria. Então, não tem aquela pressa, aquela correria. Quando você tem uma prova que o professor bota lá as questões, você tem que responder na hora aquilo lá, senão você tem que correr contra o relógio. Isso daí, correr contra o relógio, não é uma prática muito boa para o ensino, para você conseguir coisas complicadas assim, né? Então, o que tem que se fazer? Antes de que haja uma prova, para que tenha essa provinha de responder rápido e tudo mais, tem que ter essa percepção que a criança vai absorver através dessa linguagem. E para qualquer matéria, né? O nosso livro, efeitohq.com, que é gratuito, pode se baixar pela internet, né? Só colocar lá Efeito HQ, HQ de histórias em quadrinhos, né? efeitohq.com. E lá vocês entram no site, pode baixar o livro gratuitamente, meu e da professora Sônia Luiten, que é uma expert nessa área, inclusive internacional. A professora Sônia Luiten foi quem criou o curso de editoração de quadrinhos na ECA nos anos 70. Depois ela foi trabalhar nas universidades do Japão, né? 7 anos lá nas universidades japonesas, dando aula, cultura brasileira. Mais 7 anos lá na Europa, em França, Portugal, Holanda, né? Em alguns países por lá. Ela voltou agora, né? Agora está morando lá em São Vicente, né? E está trabalhando pelo Brasil aí nas bancas, né, que existe da área de comunicação. Então, a pessoa que tem uma percepção e tem um valor de pesquisa sensacional. A gente se juntou durante esses anos aqui, são 30 anos, desde que a gente se conhece, mais de 30 anos, mas assim que a gente começou a praticar, fazer palestras, participar de eventos em escolas e tudo mais, começou por ali. Então, a gente resolveu fazer esse livro que é bem simples, o professor pode ler em um dia apenas, viu, Edvaldo? É de tão simples e tem muitas dicas ali. Algumas a gente pode passar hoje e falar com as pessoas, né? Peraí. Sou eu que escrevi esse livro aí, viu? Sou eu mesmo. Você desculpa aqui, Edivaldo, esse daqui é o Sapinho Sertanejo. Quem quiser ver no YouTube, tem uma musiquinha do Sapinho Sertanejo com a cantora Lívia, né? É uma menina muito legal aí. É uma musiquinha que nós fizemos aí com o Sapinho Sertanejo. Ei, mas eu que sou o principal nisso daqui, tá bom? Eu vou aqui falar todas as coisas que ele tá falando. Eu tô falando aqui, ó. Tô falando aqui na minha boca, lá no ouvido dele, tá bom? Tá bom, Edivaldo? Sou eu mesmo, hein? Sapinho Sertanejo, aguarda aí. O Sapinho Sertanejo está em cena aí, né? Bem bacana, viu, João? João, a gente também retraz na sua live anterior aquela ideia da canaleta, né? Que você trouxe aqui pra gente, né? Que é nas canaletas, que são essas lacunas, né? Que acontecem esses fenômenos, esses saltos
da criança, esses saltos imaginários em que ela vai, nos quadrinhos, complementando e customizando a história, não é mesmo? Essa parte aqui entre um quadrinho e outro, que é a canaleta, né, que o Edivaldo está falando, essa parte aqui é onde funciona o cérebro das crianças, porque aqui você tem um desenho e aqui você tem outro. Essa aproximação, que aqui ele está corpo inteiro e aqui ele está mais próximo, essa aproximação foi feita nessa canaleta na cabeça da criança ou das pessoas que leem quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos fazem o cérebro funcionar e você vira um coautor. É o que eu estava falando, a diferença entre cinema, entre teatro, outras coisas, que vem com o tempo certo, não tem canaleta. Essa canaleta é essencial para a criança montar toda a movimentação na cabeça dela. Então, o cérebro dela está funcionando junto com a leitura e ela entra dentro da história. O livro tem isso também, né? O livro não tem a imagem, ou tem uma ilustração ou outra, né? Mas o livro você vai imaginando as coisas que você está lendo, então o cérebro está trabalhando, você vira um coautor mesmo, né? Um cinema, você entra na história, porque o enredo pode te pegar e fazer você ficar dentro daquela história, mas você vai estar dentro do tempo que está sendo passado para você. Um filme de 1h40, você vai ver em 1h40, a não ser que você queira repetir porque não entendeu uma parte do filme e tudo mais. Mas os quadrinhos conseguem realmente passar a história, né? Por exemplo, aqui Santos Dumont, né? Em poucas páginas, em questão de 15 páginas, você passa toda a história de Santos Dumont aqui para a criançada e você consegue fazer elas guardarem isso para sempre, né? Então, essa é a diferença, viu, Edvaldo, de você trabalhar com outros redes sociais e tal, essa coisa toda, com internet, equipamentos, né? Quadrinhos é papel e lápis, ou papel e caneta, né? É muito legal, gente. Olha, você que está participando dessa live pode fazer perguntas para o Jal. Tem aqui uma interrogação, você clica ali, registra a sua pergunta que ele vai responder aqui ao vivo. Nós estamos aqui com José Alberto Louvetro, que é, não é, assessor... Inclusive, Edivaldo, também respondo sobre sentimentos, eu leio cartas, eu posso fazer de tudo. Olha essa camiseta aqui, ó. Olha só que bacana, hein? Essa camiseta é de uma... Eu sobrevivia à sofrência. Essa camiseta é antes do Dia dos Namorados, né? Para depois, quem está solteiro, né, pode usar essa camiseta aqui. Então, essa comunicação do desenho é muito importante. Uma criança, quando desenha, ela está passando a comunicação dela para todo mundo. E ela pode desenhar mal, não importa. Mas para ela, só de passar para o papel a imagem que ela está querendo passar, a ideia que ela está querendo passar, você dá uma forma para essa criança virar um comunicador. Isso é essencial para essa criança trabalhar dentro da escola com curiosidade, por exemplo. Você não aprende nada se você não tiver curiosidade. Aliás, o ser humano não aprende nada nem com 100 anos de idade se não tiver alguma curiosidade. Deixa eu ver aquele filme lá, eu queria ver como que era aquele super-herói, o que acontece com ele. Existe alguma curiosidade. Quando a gente está na escola, o professor tem que instigar essa curiosidade. Então, quando ele trabalha com desenho, com quadrinhos, esse tipo de linguagem que a criança adora, você estimula essa curiosidade. Ela quer saber o que vai acontecer se desenhar aquilo lá na aula. Por exemplo, um vulcão, né, que vira um personagem para uma aula de geografia. E aí a criança pode trabalhar com aquele vulcão como se fosse um personagem. Ele fica esquentado, ele logo solta as lavas, né? Ou então, para ele ficar calminho, a floresta tem que estar toda calminha e tudo mais. Só de você passar esse viés, você consegue fazer com que a criança, que naturalmente já é curiosa, ela vai entrar na sua. E aí o professor tem nas mãos aqueles alunos para poder passar o que quiser através dessa linguagem. Bem bacana, gente. O Jal, que é assessor do Maurício de Souza e presidente da Associação Brasileira de Cartunistas. Jal, você vai desenhar aí para a gente ao vivo, é isso? Se alguém tiver em papel e lápis aí, pega, porque eu vou dar uma dica. Isso tem no livro também, só que fazendo ao vivo assim, fica melhor. A gente fez um teste de baixar aqui o celular, mas ficou uma coisa meio estranha. Eu vou tentar fazer o seguinte, acho que é mais fácil.
Eu vou pegar aqui, ó, tem essa prancheta aqui, vocês têm o papel aí, é mais fácil eu já desenhar aqui, fica meio de mau jeito, eu não tenho muito apoio, né? Então o desenho não sai muito bom. Mas dá para entender o que, que é. Quem tiver papel e lápis, pega aí uma caneta, pega aí e copia o que eu vou fazer. Ou então, guarda isso daqui e no livro tem o passo a passo que vocês podem fazer, esse que eu vou fazer agora. Então, tem criar um personagem para fazer uma história em quadrinhos é o principal. Então, quando a criança não sabe ainda desenhar, não tem aquela experiência, ela vai fazer o desenho do personagemzinho aqui, que é o palitinho, né? Bota aqui a bolinha, tal, não sei o que lá, faz isso daqui, né? Quer dizer, faz uma coisa bem como se fosse o Homem das Cavernas, né? Aí, ó. Uma criança faz esse tipo de coisa, certo? Às vezes o adulto também, que não aprendeu a desenvolver o desenho, mas todo mundo desenvolve. Se vocês fizerem o passo a passo agora comigo, vocês vão entender que todo mundo desenha, tá? Então, ó, a primeira coisa, a coisa geométrica, né? Então, vamos fazer aqui a bolinha, que é a cabeça. Ó, a bolinha meia tortinha, vocês também devem fazer meia tortinha, mas porque eu estou sem apoio, hein? Então sai um pouquinho torta, mas vamos ver aqui. Ó, nessa parte de cima aqui, vocês podem colocar os olhos, né? Os olhinhos. Vamos colocar o narizinho aqui, tudo redondinho, assim, para ser bem simples. O nariz saiu meio torto aqui, mas vai ficar desse jeito mesmo. Aqui a boquinha, né? A orelha fica aqui na altura dos olhos. Só fazer aqui e aqui. Certo? Aí. A sobrancelha, né? Sobrancelha. O cabelo pode ser vamos colocar um cabelinho moderno aqui, né? Certo? Agora, aqui embaixo o corpo, porque isso aqui até as pessoas sabem desenhar. Mas aqui o corpo é outra figura geométrica aqui. Vou colocar aqui, é o quadrado. Um quadrado, certo? Aqui a gente coloca na manguinha mais um quadrado e outro quadrado aqui, ó. Na manga, tá ok? Aí vamos colocar aqui o bracinho. Aqui. Aqui. Certo? Fazer um pouquinho mais para ficar igual o outro. Tá dando para entender, né? Tá tudo meio torto aqui, por causa que, evidente, eu não tenho. Agora a mão, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Faz aqui os 5 dedinhos. Desse outro lado aqui também. Cinco dedinhos. Certo? Ele está de braços abertos. Ó, tá saindo bem tortinho por causa de que eu estou sem o apoio. Mas é mais para vocês entenderem o processo. Mais um quadradinho aqui. Mais outro quadradinho aqui. Daí tem os shorts dele. Né? Perninha. Fecha aqui embaixo. Né? A perninha e fecha aqui embaixo. Eu vou fazer aqui também para ter a meia. Né? E o sapato é como se ele estivesse pisando em cima de pizza. Faz uma pequena pizza aqui, ó. Nossa, saiu torto pra caramba, mas vai lá. Sapato é como se estivesse pisando em pizza. Uma ficou uma pizza torta. Eu vou até colocar aqui o salto, né, e o sapatinho para os detalhes. Aí é só pedir para cada criança fazer o que quiser. Por exemplo, nessa camisa, dá para se fazer qualquer desenho, né? Dá para se fazer qualquer desenho, e pode se colorir depois. Então, cada criança pode criar um desenho diferente. E se deixar na mão das crianças, elas realmente vão fazer.
Pessoal, deu uma travadinha aqui no Jal, ele acabou, né, saindo da live, causou travamento, mas vocês viram, né? Logicamente que o meu desenho não chega nem aos pés do desenho dele, mas é muito bacana, fácil, tá vendo? As crianças, gente, adoram. Olhem para vocês verem, né? Esse desenho aqui, olha, começa assim com a bolinha mesmo, com um palitinho ali, como o João mostrou. Para fazer um desenho tão bacana, olha, como esses aqui, ó, a gente começa realmente, olha, com um pauzinho, com a bolinha, né? Olha só, deixa eu mostrar um livro aqui para vocês também, olha, ilustração bacana, tá vendo? Tudo começa, né, com um pauzinho, uma bolinha e a coisa vai ficando bem bacana. Olha só, nós estamos com o José Alberto Lovetro, que é assessor do Maurício de Souza, um cartunista de mão cheia. Você pode mandar perguntas para ele sobre este minicurso, que é Quadrinhos, Histórias em Quadrinhos e Aprendizagem. Como você pode usar quadrinhos para otimizar, né? Usar quadrinhos aqui para otimizar o processo de aprendizagem das crianças. Deixa eu ver se o Jal já voltou aqui, gente. A conexão dele realmente tem um probleminha, mas ele já está voltando aqui. E foi bem na hora que ele mostrava o desenho, né? Bem bacana esse desenho do Jal. E depois vocês podem emitir o certificado de participação nesse minicurso, que são 3 aulas, 3 lives, lá em redeleitura.com.br. E, João, e cadê o sapinho, João? Pô, Caiu tá também, tendo né? problemas aí, hein, Lu? Pois é. O meu desenho saiu tão torto que tiraram do ar. Eu acho que não foi não, não foi isso não, viu, João? Ficou tão legal que a audiência foi tão grande que aí deu sobrecarga na internet, viu? Olha, eu vou tentar virar aqui, vamos ver. Aqui. Vamos ver se eu consigo baixar aqui, entortar aqui o negocinho para vocês poderem ver aqui o desenho acontecer aqui. Vamos ver. Deixa eu pôr mais para cá. Deixa eu ver. É aqui, ó. Né? Aqui tá dando para ver melhor, né? Tá dando. Olha só. Ainda continuando, nós fizemos um menininho. Aqui vocês vão ver que vai sair mais fácil, olha. De novo, aqui o círculo, certo? Agora tá dando para ver, não tá? Tá dando. O círculo, de novo os olhinhos, o narizinho, a boquinha, que agora pode estar aberta, ó. A boquinha pode estar aberta, com a linguinha aqui e tudo. Né? Aqui a sobrancelha. E aqui agora nós vamos fazer uma menininha, ao invés de um garotinho. Né? Então a menininha eu posso fazer o cabelo aqui assim e assim, ó. E aqui assim tem as orelhinhas, né? Mas aqui tem o quê? Trancinha. Ó, uma trancinha. Tá dando para ver direitinho? Tá dando, sim, João. Tá vendo? E aí vem uma menininha. Você pode até fazer o cabelo dela escurinho. Como é uma menininha, ela vai se cuidar mais do que o menininho, então o cabelo é mais caprichadinho. Certo ou não certo? Certo, ficou sempre. Sempre, né? Por isso que demora um pouquinho mais para a mulher se arrumar, porque ela realmente se arruma. O homem já bota uma camiseta e sai fora. Agora aqui, olha. Vamos fazer aqui a manguinha. E agora, em vez de um quadrado aqui, aqui vai ser um triângulo. Certo? É um triângulo. Aqui um triângulo pode ser de bolinhas, pode ser... Cada um faz a roupinha que quiser. Né? Pode ter um desenho diferente. Aqui a gente faz a mesma coisa. Os bracinhos. Né? Deixa eu pegar outra caneta, que essa daqui já está acabando a tinta. Os bracinhos esticados, como se ela fosse abraçar alguém. E aqui, olha, tá vendo como é mais fácil desenhar quando tem apoio? É verdade. É mais fácil, sai mais direitinho, né?
Aqui, ó. Certo? Aí, ó. E aqui a perninha, a mesma coisa do menininho. Aqui. Aqui a pizza. Tá vendo? Agora a pizza não sai tão tortinha. Só que ela tá, ó, vou fazer até aqui o cadarço, né? Ela tá com tênis, ó. Olha que bonitinha. Né? Tá vendo? Então não é difícil. Quando a gente faz o passo a passo, a gente consegue fazer um personagem inteiro e todo mundo aprende. Por exemplo, por que a criança costuma colocar aqui o bracinho sempre para trás? Porque ela não sabe desenhar mão. Mão é fácil. Olha, eu vou fazer aqui a parte. Vamos ver se dá para ver aqui. É difícil porque fica ao contrário aí, né? Mas aqui, deixa eu ver. Ó, a mão é como se fosse, aqui tem um círculo para fazer a mão espalmada. E como se fosse um girassol. Aí você tem uma folha aqui, outra, 5 folhas. É um girassol com 5 folhas. Faz um elevadinho assim, fica uma mãozinha. Então, tem esquema para se fazer tudo isso, né? Aqui, ó. Tem um esqueminha que dá para fazer direitinho. Então, no livro tem um passo a passo sobre isso daí, né? Uhum. Tem um passo a passo para fazer outras coisas. Aliás, eu desentortei, mas eu queria mostrar um outro aqui que vai facilitar mais ainda para vocês. João, você pode mostrar o seu desenho da menininha aqui na retinha aqui na tela, pessoal? Tá querendo ver, João. A minha ficou nada a ver, né, gente? A minha menininha, nossa. Não, mas olha, você fez até um olhinho todo caprichado aí, mais mangá, olha só. Ô, Edivaldo, é o seguinte, cada um tem um estilo. Você não precisa copiar exatamente, é até legal não copiar exatamente, porque eu vejo, quando eu passo isso na sala de aula, cada criança desenha uma menininha diferente. Cada criança desenha uma menininha diferente, isso que é legal, cada um tem seu estilo. Umas fazem a cabeça maior, outros fazem o corpo maior, né? Sai tortinho porque é a primeira vez que está fazendo, né? Mas isso funciona perfeitamente. Ó, eu vou mostrar uma coisa. O pessoal que fica falando que não sabe desenhar nada mesmo, não aprendeu nem desse jeito, se sabe desenhar número, acho que todo mundo sabe. Do 1 ao 0, certo? Uhum. São 10 números. Não é nem letra. Letra tem o alfabeto inteiro. Estou falando só 10 números. O número a gente faz cada exercício em sala de aula, até para matemática é ótimo. Que a criança e a gente fica inebriado. Olha só esse desenho aqui que eu vou fazer. Deixa eu pegar só aqui Vou pegar aqui uma ideia que eu tenho. Eu vou fazer... não está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui... Aqui eu acho que vai dar para mostrar, porque mesmo saindo torto, dá para mostrar. Temos aqui o número 6. Certo? Uhum. Tá dando para ver? Número 6. Uhum. Certo? Aí nós vamos pegar o número 3. Ao contrário. O 3 ao contrário. Né? Aí a gente vai pegar o número 1. Olha aqui. 1. O que está aparecendo isso? Nariz, não. Isso. Aqui o número 6 é o nariz. O número 3 é um olho meio fechado. O número 1 já é a parte de cima da boca. Aí eu pego aqui, olha só. Olha aqui, eu pego o número 3, agora normal, e faço isso. Agora eu pego o número 0 e faço a orelha. Então é o seguinte, quando você passa para uma criança fazer isso daqui,
ela vai começar a fazer coisas tão loucas, mas tão loucas, que você nem imagina o que ela pode estar imaginando com esses números. Olha só, eu vou pegar um que está pronto aqui, porque senão a gente já não tem tanto tempo, né? Não dá para ficar dando uma aula só de desenho. Olha só essa paisagem. Olha, tudo é feita com números. Em volta do Sol, tudo número 3. O Sol é o 0, as montanhas é o número 3, a árvore é toda cheia de número 3. E com os números aqui 6, 8, 0. O número 1 é o caule. O número 3 é graminha aqui, ó. Um monte de número 3 aqui é graminha. Né? Aqui na janela tem o 1 e o 0. Uma janela redonda. Aqui tem o que parece uma letra M, mas essa porta aqui é o número 1 e o número 1 ao contrário. Deixa eu só fazer para vocês aqui só a casinha, para vocês verem como é simples isso daí. Se você começar com o número 4, o 4 antigo, né? Aquele 4 que não se usa mais, mas é o número 4, certo? Uhum. Aí você pega e completa aqui com o número 7, já fez uma parte da casinha. Aí você coloca o número 1 aqui, número 1, certo? Um monte de número 3, que é o gramado. Aqui o 0, para fazer a janelinha, o número 1 e o número 1. E aqui o número 1 ao contrário e o número 1 correto vira uma portinha. Tá torta, né? É uma casa que já está sendo demolida. Mas, Ficou bem legal, não? Ficou mas bem ó, legal. não, então dá para fazer paisagem, dá para fazer tudo com números. E aí qual que é a brincadeira? Inclusive para fazer com os pais, né? A criança brincar com os pais. Quem conseguir fazer um desenho com mais números, a soma, somando todos esses números, ganha a brincadeira. Então o que vai acontecer? Você vai ficar criando um monte de coisa, um porquinho com número, vai criar uma cerca com números. Se você usar números altos, 9, 8 e tudo mais, você pode somar e ir para frente. Então você tem que bolar coisas com o número 9 e o número 8. É sensacional, é uma brincadeira que funciona com os pais, funciona na escola, né? Um exercício para se fazer na escola, de criatividade. Que tal uma aula de matemática que você começa a brincar com isso daí, depois você vai dar as outras coisas que tem que passar para os alunos. Só essa descontração de trabalhar com os números faz o aluno ficar muito mais favorável a querer continuar isso daí. Ele vai querer fazer em casa, vai chamar o pai, a mãe para fazer, vai gerar uma brincadeira em família, ou com os irmãos, com os primos. É isso que tem que ser feito, né? Quer dizer, o desenho, ele é mágico, ele é forte, e todos esses desenhos aqui se transformam em histórias em quadrinhos. Por quê? A história em quadrinhos ensina a você a criar história, início, meio e fim. Né? Eu passei os desenhos aí, Edivaldo, você consegue mostrar? Olha só, nós fizemos o upload desses desenhos todos na plataforma. Eu não os tenho aqui, viu, gente? Olha, mas o pessoal que quiser, que está inscrito, pode baixar esses desenhos que o Jal disponibilizou. Então, não os imprimir. São exercícios. São exercícios, né? Bem bacana, gente. Olha, já tem uma apresentação PowerPoint que o Jal já tinha disponibilizado da outra feita e agora ele disponibilizou várias imagens que são exercícios para você desenhar e também para ensinar as crianças a desenharem. Olha só, de números, Edivaldo, ó, tem mais alguns exemplos aqui. Olha, tem uma senhora com, olha só, o rosto com vários números, com número 5, 7, 6, 0, 3. Aí tem o gatinho, ó, a orelha é número 1. Né? O 3 é essa parte da boca ali. Número 1 para fazer os bigodinhos. E tem o porco. Olha só o porquinho, com o número 2, número 7, o 0, 0, 0, o 3 embaixo para fazer. Então realmente, isso daqui está lá, tem o livro e tem esse caderno de exercícios, né? Que mostra aquele passo a passo que eu falei, né? Tá aqui, né? Como fazer o passo a passo, que é o que eu passei para vocês aí agora. Viu?
Então tem isso daqui no caderno de exercícios, né? E dá para aprender com isso daí. Tem uma coisa legal também que pode brincar. Olha só a variedade que tem de brincar com o rostinho. Expressões. Olha só. Muito Olha legal. quantas expressões dá para trabalhar. Isso daqui, só das crianças brincarem com isso, isso também está no livro. Né? Só das crianças brincarem com as expressões, elas vão aprendendo a trabalhar o personagem com mais, para não ficar sempre aquele personagem olhinho, boquinha e tal, sempre de frente, sempre a mesma coisa. Então a expressão é sensacional. Quando ele está gritando, quando ele está chorando, quando ele está rindo, é meio emoji, né? Que existe hoje, né? No Facebook e tudo mais, é meio aquilo lá. Que, aliás, o pessoal está colocando bastante aí que tá postando aí, está colocando bastante aí, né? Assim, é o seguinte, já vou te explicar para vocês. Olha, para você tirar o seu certificado de participação nesse curso, Histórias em Quadrinhos e Aprendizagens, e para baixar uma apresentação PowerPoint com exemplos e com exercícios, você vai se inscrever em www.redeleitura.com.br. Nos nossos stories tem uma postagem com uma foto bem bacana do Jal, com o boneco dele, com o mascote dele. Você arrasta para cima e dá para se inscrever ali direto. Já cai no link de inscrição, na página de inscrição direto. E a outra dica aqui é você ir no site efeitohq.com e baixar o livro que o Jal e a Sônia fizeram. Eu até aproveito aqui, você falou rapidamente ECA, né? Onde a Sônia estudou, é da USP, não é isso? Isso mesmo. Escola de Comunicações e Artes da USP. Exatamente. Ele fala que lá em São Paulo... A gente está acostumado a falar ECA, né? Todo mundo ECA sabe. também é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Pois é, e você falou na live anterior, João, que existe um projeto do Maurício de Souza, né, para difundir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem direitos assim fantásticos, né? Que estão precisando... Na verdade, o que acontece? O Maurício fez a historinha e está até... quem entrar no site turmadamonica.com.br, que está dentro do UOL, tem lá revistas especiais. São revistas sobre o trânsito, sobre saúde, são pelo menos umas 15 revistas ali abertas, que podem ser lidas totalmente. Né? E são de vários assuntos que dá para usar na sala de aula. Então é só entrar lá e ver. E tem esse da ECA, né? Que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impresso já foram mais de 30 milhões de exemplares distribuídos em escolas. Mas por ONGs, né? Não é o Maurício de Souza que distribui, né? São ONGs, são às vezes Secretaria de Educação que manda imprimir para entregar e tal. Então não tem exemplar sobrando, né? Teria que alguém imprimir mais. Mas por isso tem essa virtual que dá para usar gratuitamente no site da Turma da Mônica. Tem lá em cima, nos ícones, tem revistas especiais. É só clicar ali, vocês vão ver vários assuntos. Então, se quer, por exemplo, a escola está com problema das crianças do trânsito lá na frente da escola, já teve problema com criança que quase foi atropelada, essa coisa toda. Uma cartilha dessa do trânsito é muito importante, né? Para passar o ensinamento lá na escola e tentar resolver um problema. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, isso daqui é de energia elétrica, né? Então explica como que funciona a energia elétrica. Isso daqui foi feito pela Eletrobras na época, Furnas, né? Isso não tem impresso, né? Mas aqui se explica para a criança como que funciona a energia elétrica. Isso daqui é muito importante, porque agora, nesse momento, nós estamos tendo que economizar energia elétrica. Agora, como que a criança vai entender que se ela deixar a torneira muito aberta, vai dar problema para a energia elétrica? Tem que entender. Então, uma vez eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social aqui de São Paulo e tinha um problema grave. Agora no frio, por exemplo, as pessoas costumam levar sopa para levar debaixo da ponte para aquelas pessoas que estão lá embaixo da ponte. Não é a melhor forma de ajudar essas pessoas, porque o que a gente tem que fazer é ajudar elas a saírem debaixo da ponte. Se você leva comida lá, eles ficam lá esperando. Então você está fazendo eles ficarem embaixo da ponte.
É uma coisa que a gente não saca, estou fazendo bem para aquela pessoa, mas não está fazendo do modo certo. Precisava explicar isso. Eu fiz um gibizinho na época, que era para explicar como a gente pode atender essas pessoas de rua, né? O atendimento, como que cada um de nós pode atender. E uma das coisas que a gente pode fazer é justamente tratar essas pessoas não como lixo. Você começa a tratar uma pessoa como lixo, ela acha que ela é lixo, então ela começa a viver como lixo. Se você trata essa pessoa, você cumprimenta, passa debaixo da ponte, ela está suja, às vezes mijada e tudo mais, e você está limpinho, tomou seu banho. Mas aquela pessoa, ela tem os mesmos direitos e ela é a mesma coisa que você. Só que a gente acha que nós somos além, que nós somos mais, porque aquela está lá embaixo e nós estamos numa posição melhor. E esse é o maior erro do ser humano. Porque a gente podia estar naquela situação, alguém da nossa família. Meu tio, por exemplo, ele morreu na sarjeta, queria ficar na rua. Sabe? Então, tem que pensar essas coisas e através dos quadrinhos você pode ensinar. Então aparece aqui o rapaz indo do lado aqui, vendo a pessoa ali na rua, né, no meio do lixo, o executivo, e daí ele passa e não... Aí ele fica aprendendo que se ele falasse um bom dia, aquela pessoa foi tratada como pessoa. Bom dia. Vai tirar um pedaço do seu braço se falar bom dia para uma pessoa de rua? Fala bom dia. E aí a pessoa vai falar, opa, tem alguém me tratando como gente, sabe? Só isso. E aí você tem que tentar que essa pessoa vá até um albergue para aí sim tomar sua sopa, tomar seu banho e tudo mais. Então, o convencimento é muito importante, né? É muito importante. Então, só levar comida para a pessoa na rua é uma coisa boa. Claro, você está dando alimentação para uma pessoa que está na miséria. Mas ela vai continuar ali na rua. Então, quem está em torno dessas pessoas que vivem na rua tem que ajudar que ela tenha algum trabalhinho para fazer, alguma outra coisa, até ela sair da rua. Essa é a ideia. Né? Ela tem que ser convencida a sair da rua. Muitos saíram porque brigaram com a família. Na época, eu conversei com vários, tinha alguns que sabiam inglês. Atores que não foram mais lembrados e tal, estavam na rua. Então é uma condição que qualquer um de nós está arriscado um dia. A gente tem que se colocar, tem que ter essa empatia para você poder fazer as coisas. E através dos quadrinhos a gente distribui isso daqui para as pessoas ao lado das pessoas de rua. Sabe o que aconteceu? Minorou o problema por causa de quadrinhos. Minorou o problema e também as pessoas começaram a entender mais. Quem eu chamo para vir até aqui? Quando eu chamo? A pessoa não pode ser obrigada a sair da rua, é o direito de ir e vir. Ela tem que ser convencida. Então tem um tratamento que vai lá, assistente social, conversa, fala, não, se você vai lá, você toma um banho, você vai comer uma comida muito boa e tal. Só dele ir lá para o albergue e não ficar na rua, e nesse frio aqui que pode morrer, porque você não pode obrigar a pessoa a sair, de repente ela quer ficar lá e acaba morrendo pelo frio. Né? Isso acontece muito. Então, olha só onde a gente pode chegar com a comunicação dos quadrinhos. E um quadrinho desse daqui pode ser feito pelas crianças da escola. Se tem pessoas de rua perto da escola, pode-se fazer uma história em quadrinhos de como essas pessoas têm que ser tratadas, como elas têm que ser ajudadas. Vai lá pesquisar na internet, hoje tem internet, pesquisa na internet, como fazer uma pessoa ter vontade de ir até um albergue ou qualquer coisa parecida, tudo está na internet, né? Onde se trata e tudo mais. Agora, uma revista em quadrinhos realmente ajuda muito nessa parte toda. Violência na escola. Se faz um concurso de quadrinhos na escola pela paz. 4 páginas, tal, quem terminar, pega lá sei lá, alguém que tem uma loja, alguma coisa perto da escola, que queira dar lápis de cor, que queira dar algum produto dessa loja como premiação, você faz um concurso sem gastar nada. Pede para eles desenharem. Mostra como que é, o livro lá explica como que é para fazer uma história em quadrinhos, bem simples, né? E aí explica como que é para fazer uma história em quadrinhos e aí bota o tema na escola. Fala, vamos fazer um concurso e aí, se vocês quiserem, vocês não precisam só desenhar, vocês podem fazer colagem. Então vocês podem pegar de revistas, fotografias e fazer uma história em quadrinhos com colagem, se não quer desenhar. Ou pode fazer fotografia, uma fotonovela, é quadrinhos também. Então aí já entra a parte de
teatro, entra um pouquinho de cinema, a criança vai gostar de trabalhar isso. E está trabalhando quadrinhos, porque dá para se fazer uma historinha com as fotografias. Então, tem muita coisa que pode se desenvolver dentro de uma sala de aula e os alunos vão adorar e vão ficar do lado do professor. O professor vai virar não o cara do poder que fala isso pode, isso não pode. Não, ele vai ser o amigo. E aí o estudante vai ser menos violento com o próprio professor. Porque isso acontece, né? A criança, ela joga toda a sua violência em cima do professor, porque ou ela está com problema em casa, ou ela está com um problema de bullying e tudo mais, e tem os outros problemas que a gente sabe que são infiltrados na escola, né? Problemas graves aí, até de drogas e tudo mais. Então a violência está dentro da escola e está ao redor da escola. Como aliviar isso? Histórias em quadrinhos. Leiam o livro, vocês vão ver todas essas dicas. Bem legal, bem legal. Gente, olha, o pessoal está chegando depois falando, que pena que eu perdi a primeira live. Calma, a live está salva no YouTube da Rede Pedagógica, é só você digitar, tá? www.youtube.com/canal/Rede Pedagógica, tá lá, o Jal dando muitas dicas bem bacanas, né? Porque o mini curso compreende 3 lives. Uma live de uns 50 minutos, uma live mais curta de uns 20 minutos, e essa live hoje que está encerrando. E você pode, ao final, expedir o seu certificado indo em www.redeleitura.com.br. Já, olha só, e para condensar aqui numa pergunta, várias perguntas que apareceram aqui na rede pedagógica, eu queria lhe perguntar o seguinte: alfabetização por meio de cartilha. Eu, não sei você, já, mas eu fui alfabetizado com cartilhas, né? E hoje a gente vê muitas críticas às cartilhas, muitos acham que o método é retrógrado, que deve ser superado, etc. Qual que é a sua opinião, João? Olha, como eu disse, através da curiosidade você consegue qualquer criança fazer qualquer coisa. E isso surge às vezes naturalmente. O Maurício esteve aí na rede pedagógica e falou o que aconteceu com ele. Ele nasceu em 1935. Quando ele tinha uns 4 anos, então lá para 1939, por aí, ele tinha uns 4 anos, ele encontrou um gibi rasgado, caído na rua. E se interessou, ele viu o desenhinho e tal, e levou para casa. Evidentemente ele não sabia ler. Então ele pediu para o pai, para a mãe ler, e ele gostou bastante. E aí os pais começaram a levar quadrinhos, e ele pedindo para ler, pedindo para ler. Daí chegou uma hora que a mãe já ficou meio assim, ó, filho, não está dando mais, eu tenho que fazer meu trabalho, o horário de ler é só esse. Ah, mas mãe, eu quero ver, olha, tem mais essa história aqui. Aí ela falou, vou fazer o seguinte, então eu vou te ensinar a ler. Em questão, ele falou que foi meio cartilha mesmo, né? Primeiro letra, depois junção das letras, depois palavras, depois frases, né, aquele tipo de coisa, mas com a curiosidade e vontade que ele tinha de ler os quadrinhos, e ela pegando os próprios quadrinhos para mostrar para ele, o que aconteceu? Em 3 meses ele foi alfabetizado. 3 meses uma criança de 4 anos. O que está acontecendo hoje em dia? Quando eu estou junto com o Maurício, vem sempre um pai e fala, olha, eu aprendi a ler com seus gibis e meu filho está aprendendo hoje a ler com seus gibis. Então, esse processo é um processo sensacional, porque criou uma curiosidade pela história, e ele sabe que para ler aquela história, que tem aqueles desenhos, tem os personagens, tem o herói e tal, tem o humor, ele vai ter que aprender a ler. Então, jogou isso na cabeça da criança, o resto você pode usar cartilha, pode usar o que você quiser. Pode pegar letrinhas e ficar brincando de letrinhas, sabe? Faz o que quiser que essa criança vai se alfabetizar, pela curiosidade. Então tem que instigar essa curiosidade e através do desenho que é natural, só vou explicar uma coisinha. Todo ser humano desenha. Todo ser humano desenha. É uma coisa instintiva. Por isso que surgiu lá no Homem das Cavernas, para preservar a vida. Se você não tivesse uma lousa, o primeiro professor foi o que desenhou ali nas cavernas, era uma lousa, aquilo lá. E ele bolou uma tinta ali sensacional que durou até os tempos de hoje, aquela tinta. O cara já era um baita de um químico, né? Para fazer essa tinta sobreviver. Mas o desenho era sobrevivência. Como cuidar do fogo? Como caçar antílope? Como plantar alguma coisa? Como fazer sexo? Tudo isso
era feito nas cavernas para passar para as próximas gerações, porque muitas crianças ficavam sem pais cedo. Era um momento que as pessoas mais velhas não chegavam aos 30 anos. Então, filhos de 5 anos, 4 anos, ficavam sozinhos. O grupo não gostava de ter mais alguém que só comia e que não trabalhava para conseguir comida. Então, aquelas crianças ficavam abandonadas, podiam morrer mais facilmente. O que acontece? Tendo aqueles desenhos, aquelas crianças começavam a, pelo menos, entender um pouquinho como que era a vida, né? Elas aprendiam como que era a vida. E com isso, foi se ampliando esse conhecimento até virar uma escrita. A evolução daqueles desenhos da caverna são as escritas. Foram criadas as letras, foram criados tudo isso, e isso é uma evolução que veio do desenho. Então, todo mundo tem no instinto o desenho. Uma criança de 1 ano de idade, você dá um lápis para ela, se ela viu o pai desenhar ou fazer qualquer coisa, ela vai pegar aquele lápis e vai rabiscar, vai fazer um monte de rabisco no papel. O pai fala, desenha uma casinha. Daí o pai desenha uma casinha e fala, desenha uma casinha, né? Aí a criança rabisca tudo. Na cabeça dela, ela desenhou a casinha. Aquele rabisco é a casinha para ela. Então, quando essa criança tiver rabiscado, não é para falar, não, você não desenhou uma casinha, isso daí é rabisco e tal. Errado. Ah, olha só que desenho legal. Agora eu vou te ensinar como desenhar a casinha de outro jeito. Você não fala a palavra não. Não, não pode. Não desenha na parede. Não faz isso, não faz aquilo. Tudo isso vai criando na nossa cabeça um muro que depois, quando a gente fica mais velho, para você ultrapassar esse muro, ele já está lá em cima. Você já deixou chegar no alto. Só que se você fizer, que nem nós fizemos aqui, esse passo a passo, vocês percebem que todo mundo desenha. Por quê? A base do desenho é a visão, você poder observar as coisas, é a observação. Você senta na praça, você olha uma árvore. Bom, tem o tronco. O tronco, tudo bem, dá para desenhar 2 palitos aqui, parece um tronco. Como que eu vou fazer toda a parte de cima da árvore, né, com as folhas e tudo mais? Ah, por enquanto eu não sei desenhar direito as folhas, então eu vou fazer que nem uma nuvem assim em cima. Mas ele observou uma árvore para fazer um desenho. Vai sair diferente? Vai sair diferente, mas é o estilo da pessoa e a simplificação da pessoa. Vai passar os anos, pela prática, ela vai fazer uma árvore igualzinha com todas aquelas folhinhas. Ah, bem legal, gente. Nós estamos aqui com o João, chegando já ao final dessa live. E a questão da cartilha, a polêmica da cartilha, João, ela existe aí, mas para mim a energia que existia, pelo menos nas que foram utilizadas na minha alfabetização, é essa ideia que você trouxe, transformar uma letra I, por exemplo, em um personagem magrinho, comprido, né? Isso. Cada letra virava um personagem, bem bacana isso. Isso. Não, é sensacional. A linguagem dos quadrinhos é espetacular. Tem o som escrito, que é onomatopeia, que é uma coisa só dos quadrinhos, e que, como eu falei da outra vez aí, numa escola que a gente esteve, tinha as crianças surdas, né, a cota de surdos ali, que eles utilizaram aquilo da melhor forma possível, porque o barulho para eles é diferente do nosso, evidentemente. O deles a caixa torácica, quando está do lado de um bumbo, né, você sente tremer. Então, essa vibração é o som para a criança surda, mas ela pode transformar em um desenho. Ela pode fazer o barulho que ela quiser, então ela fica igual uma criança que não é surda. Ela se sente bem pra caramba para se comunicar. Então, tem umas coisas que são mágicas. E vai se descobrindo isso daí aos poucos, né? Conforme o professor vai utilizando, vai se descobrindo mais coisas. É muito legal, gente. Olha, chegamos aqui ao encerramento dessa live maravilhosa com o Jal. Nós prometemos que ele vai voltar, né? Porque aqui é o seguinte, viu, Jal? Quando entra na rede pedagógica, já se mistura, já faz parte, né, dessa grande cadeia aí de aprendizagem. Cadeia aqui não no sentido de penitenciária, mas no sentido de corrente mesmo, né, de aprendizagem, que é a rede pedagógica. E, Jal, foi bacana demais, gente. Olha, e essa conversa com o Jal continua no YouTube, porque o vídeo daqui a pouco está lá no YouTube e nós fazemos um fórum de debate, discussão. Você pode chegar lá, colocar sua pergunta, o próprio Jal vai responder as perguntas, caminha para ele, pergunta, curiosidades, ideias, sugestões, o que você quiser, você pode, né, incluir nesse fórum que vamos fazer no YouTube. E lembrando, já deu uma super dica aqui para você baixar gratuitamente esse livro Efeito HQ.
no site www.efeitohq.com. Não tem o BR. Você vai lá, baixa, é gratuito. Além disso, você pode se inscrever em www.redeleitura.com.br e tirar o seu certificado de participação nesta live ou no minicurso como um todo e baixar os materiais também que o JAL disponibilizou. Ilustrações, né? Tem um PowerPoint cheio de conteúdos, dicas, tem exercícios, muita coisa bacana para você, né, se apropriar disso e depois compartilhar aí com seus alunos. Viu? Então, dica para vocês, dois sites, www.efeitohq.com para baixar o livro que o Jal mencionou, Efeito HQ, e www.redeleitura.com.br para você se inscrever e acessar mais conteúdos e expedir o seu certificado. Jal, muito obrigado, tá, por estar participando aqui da Rede Pedagógica. Até coloquei aqui os personagens, né, na turma da Mônica aqui, ó. Tem tudo a ver com você, que trabalha aí com Maurício de Souza. Que privilégio, né, Jal? Trabalhar com Maurício de Souza, que é uma pessoa tão generosa. Olha, o Maurício, ele tá com 85 anos, né? Quando você pergunta para ele, puxa, você está com 85 anos e ainda tem essa... E trabalha pra caramba, trabalha além porque ele tem lá a Maurício de Souza no Japão, então o horário do Japão é completamente diferente do nosso, ao contrário, né? Ele vai noite adentro e tudo mais, e trabalha pra caramba. Aí se pergunta a ele, mas Maurício, o que você acha? Por que você tem essa força? Ele fala, porque eu nunca deixei de ser criança. No fundo, a gente cresce em torno daquela criança. Todos nós mantemos aquela criança dentro da gente. E quem sabe trabalhar isso, sabe trabalhar e brincar com as crianças e fazer tudo acontecer e ser muito comunicativo, que isso é muito importante para o professor. Essa área de comunicação é essencial para o professor ter menos trabalho, inclusive, né? Porque tem alunos que dão muito trabalho para aprender alguma coisa. Quando você entra nessa área de quadrinhos, de desenho e tudo mais, aquele aluno, ele vai evoluir tanto que o professor vai ficar até bobo. Isso a gente provou em 3 meses que ficamos dentro de escolas que a Prefeitura de São Paulo deixou a gente para aplicar os exercícios em qualquer matéria. Até educação física você aplica o quadrinho, né? Leia um livro, vocês vão ver como que isso daí é possível. Por isso que a gente deixou gratuito, viu? Assim como a rede pedagógica, que abre o seu espaço para todos os professores, e por isso tem mais de 800 mil professores utilizando a rede pedagógica. Esse trabalho é um trabalho, Edivaldo, que é pelo país, que é para a gente, se a gente subir 1% na evolução da educação nesse país, e estamos tentando trabalhar por isso, a gente já pode soltar fogos, porque nós estamos muito lá embaixo. Para vocês terem uma ideia, um país que tem as histórias em quadrinhos como um ápice, que vende muito o quadrinho impresso, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez um projeto de educação, ela estava abaixo do Brasil. Ela fez um projeto de educação para 20 anos. Hoje é o segundo país de melhor qualidade de educação no mundo. É ótima lembrança, né? Ótima lembrança. 20 anos é pouco. 20 anos é pouco, né, Edivaldo? E a gente consegue, continuando a acompanhar a rede pedagógica e todos esses ensinamentos e tal, pegando livros que nem o nosso que é gratuito, essas coisas todas, vocês vão aprendendo a como fazer esse país melhorar mais ainda, porque, repito, o futuro não está na mão das crianças, o futuro está na mão dos professores que vão educar essas crianças. Senão elas não têm futuro, o país não tem futuro. Então talvez a gente sempre sabe que a profissão mais importante que existe na humanidade